Um bom dia a todos, né? Vamos dar início então a outra palestra da série da disciplina Relato Integrado. E nós temos o privilégio, né, da presença do professor Laércio. Como pronuncia o seu nome, Laércio? Kutiansky. Ele é engenheiro químico, mestre em engenharia de materiais, auditor ambiental, né? E vai nos falar agora sobre análise de ciclo de vida, que na nossa opinião, no relato integrado não está contemplado adequadamente. Então, no trabalho de vocês poderiam avaliar o que é isso e como poderia inserir, né, para enriquecer o relato integrado. Então, passo a palavra ao professor Laércio. Bem, pessoal, bom dia a todos. Rapidamente, eu vou dar uma introdução. Só vou apagar a luz aqui. Tá. Uma introdução, ou nivelar algum conceito de sustentabilidade, apesar que vocês já viram isso intensamente, né? Mas do ponto de vista da engenharia, como que a gente está vendo a sustentabilidade e principalmente do nosso ponto de vista da medição de indicadores. Se a gente colocar aqui, perguntar para 10 pessoas uma definição de sustentabilidade, a gente vai ter 10 definições diferentes. Então, a gente tem alguns indicadores que hoje são possíveis de medir, né? Indicadores quantitativos. Eu vou trazer um conceito que a gente tem adotado lá no curso da Vanzolini. E ele é aplicado à engenharia de produção, né? Mas é para a gente nivelar alguns conceitos. Bem, vamos atravessar rapidamente esses tópicos e no sentido de chegar ao consumo de produtos. Porque hoje, basicamente, todos os impactos ambientais são decorrentes da nossa necessidade, entre aspas, né? A gente vai discutir o que é necessidade. E, consequentemente, você precisa consumir produtos e serviços. Então, o que se deve sustentar? Basicamente, quando a gente fala em sustentabilidade, nós queremos que os nossos recursos naturais sejam sustentados ou mantidos ao longo da nossa existência. E o que são recursos naturais? Basicamente, o planeta Terra, mas a gente tem uma classificação aí a nível acadêmico, né? Onde está distribuído nessas 3 camadas, né? Basicamente, os elementos gasosos que estão na atmosfera, a parte hídrica, a água, basicamente, e a parte sólida na litosfera, que a gente denomina de componentes abióticos. Qual é a função desses componentes abióticos? É dar suporte aos bióticos, que é os seres vivos, basicamente. Então, essa é as fontes, né, de recursos materiais para dar suporte aos bióticos, que no fundo a gente está inserido nessa classe, né? E em resumo, na verdade, a manutenção dos recursos naturais é para dar suporte à vida. E ele é um meio físico, né? E a gente se utiliza desse meio físico para suprir nossas necessidades, adicionando, né, o suporte energético que vem da energia solar. Então, resumidamente, é assim que se estabelece, né, o funcionamento no planeta. Nós vamos falar, quando nós falarmos de efeito dos impactos ambientais, a gente vai se referir até essa camada aqui, que a gente está em torno de 49, 50 quilômetros, né, que a gente chama de estratosfera, porque aqui temos, né, vários efeitos causados pelo meio ambiente ou pelos impactos que estão refletindo até essa camada. Então, quando nós falarmos em gás de efeito estufa, nós estamos referindo aqui a camada de ozônio, né, que teve um tratado para reduzir gases, né, de efeito dessa camada. Então, nós estamos pensando, né, no equilíbrio até atingir essa altura, né, na atmosfera. Bem,
para que servem os recursos naturais? Para a manutenção da vida do planeta. Então, a gente vai fazer aqui uma avaliação no sentido de entender o que a gente entende como manutenção da vida no planeta. A partir do início, né, vamos pensar aqui um pouco antes da vinda do homem no planeta, existia um equilíbrio que a gente chama instintivo, esse é um termo que a gente usa, mas é no sentido de que as espécies que estavam aqui basicamente sobrevivem, eu penso na sua proteção, e existe um equilíbrio porque tem um predador natural. Então existe um equilíbrio, exceto o homem, né, que não tem um predador, a não ser ele mesmo, e ocorre um equilíbrio em função da necessidade básica, né, das populações existentes no planeta. Basicamente visando, né, sobrevivência e procriação. Então, esse equilíbrio, basicamente, ele é em função das necessidades básicas. E quando a gente pensa, esse equilíbrio, teoricamente, ele é igual a 1, no sentido de que tudo que você gera, o planeta consegue recuperar. Então, a gente chama que em equilíbrio natural. Na verdade, você não tem um desequilíbrio no sentido de um consumo muito maior do que a natureza consegue repor. E a gente chama isso de equilíbrio natural. No entanto, com o surgimento do homem, ele foi capaz de pensar e criar, né, e desenvolver várias tecnologias. E, em consequência disso, a evolução, né, natural, e a gente chama de evolução, basicamente o ataque isso aqui é no sentido da nação, maior nação que existe, né? Não é no sentido de degradar o planeta, né? Mas no sentido de ser uma nação. E com a vinda do homem, né, aconteceu as ações e os impactos ambientais. Não sou. Isso aqui é lá do curso, é o professor que é. Então, além dessa vida instintiva que a gente comentou, houve uma pequena alteração, né? Na verdade, em consequência da evolução. A gente chama de melhoria da qualidade de vida no sentido de cada vez mais esse crescimento, ou essa evolução dessa espécie humana foi buscando melhorias do seu bem-estar aqui. E com isso desenvolveu novas tecnologias, novos materiais, etc. Então, essa comparação da vida instintiva ou aquela simples sobrevivência culminou com outras necessidades. Então, na verdade, o que era necessário antigamente, uma caverna ou alguma locomoção limitada, hoje, basicamente, você tem outros níveis, né, de necessidade e de desenvolvimento em função dessa evolução que o homem causou ao longo da sua presença no planeta. É lógico que quando a gente fala de qualidade de vida, a gente vai falar de desejos ou necessidades. E isso aqui é muito relativo, né? Então, é em função também dessas necessidades, dessa relativização, que a gente pode, para alguns pode ser necessidade, para alguns pode ser necessidade de ter sapatos ou ter 3 celulares. Então, isso é muito relativo. Então, o consumo, né, que foi decorrente dessa evolução trouxe essa relação dúbia entre necessidade e desejo, né? E a gente sabe que existe, né, ao longo dessa famosa pirâmide lá de Maslow, né, onde a partir das necessidades fisiológicas você consegue, a partir de você obter essa estabilidade, você consegue, ou você tem necessidade de ter outras, adquirir outros produtos e outras satisfações. Bem, o que aconteceu em função
desse consumo. Aconteceu esse desequilíbrio, que a gente chama desequilíbrio no sentido de que houve um consumo muito maior do que a natureza é capaz de repor. Vocês já ouviram falar, né, que hoje a gente está precisando de 1,6, às vezes 2 planetas para repor as necessidades do que a gente consome hoje. E isso tem as consequências que a gente chama de impactos ambientais. Tem uma teoria, né, de que aqui essas grandes descobertas foi a causa, né, dessa evolução. Antes da enxada não se tinha um plantio um pouco organizado, depois dessa invenção melhorou-se, depois veio a Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e cada vez mais necessidades e paralelamente a queda da mortalidade da população, né, porque a gente tem hoje uma expectativa de vida maior. Também houve um aumento populacional ao longo desses últimos 20 séculos, ou basicamente nos últimos 3 séculos, extremamente geométrico, né? E isso causou necessidades, né, de extração e consumo de recursos, né? E essa curva aqui, a gente tem uma expectativa de chegar em 2100 com 10,8 bilhões. Isso aí, essa curva flutua um pouco, né? Mas a tendência é crescer ainda mais a população. Em função desse crescimento, a gente tem uma necessidade de consumo cada vez maior. Vamos aqui falar só de um recurso, né? O recurso hídrico, basicamente, para a gente sentir o problema. O tamanho da área disponível de água não vai modificar, né? Essa vai se manter constante, que é um volume calculado de 200 mil quilômetros cúbicos de volume de água. E a gente sabe que a água está distribuída nessa proporção, sendo que 77% estão na forma de geleiras. Aliás, antes disso, né, você tem aqui apenas 3% estão na forma de água doce e 97% na forma de água salgada. E desses 3%, você tem 77% em geleiras, 22% em aquífero, uma relação aqui varia um pouco menor que 1%, está disponível. É desse 1% que nós estamos utilizando. E a população prevista, né, sempre crescente. Então, esse é um recurso que tem uma vulnerabilidade, né? Ali uma observação, o Brasil é um país extremamente rico, né, em recurso hídrico. Nós vamos ter que aprender a exportar recurso hídrico, né, que vai ser um bem cada vez mais caro. Existe, se a gente falar em consumo relativo, isso aqui não mudou muito, mas hoje, há 10 anos ou um pouco menos, isso aqui, o consumo nos Estados Unidos é 425 litros por pessoa, enquanto que o consumo na Alemanha é 150, que em outros países é muito menos. Então você tem um americano para cada 20 sudaneses, e aqui eu vou entrar a discussão necessidade versus necessidade de consumo, ou você ter um desperdício no sentido, né? Em função de que não existe consciência, né? Então, quando a gente fala de desequilíbrio, esse desequilíbrio varia de 1 a 7 planetas. Se você trazer o consumo do planeta para esse nível, a gente precisa de 7 planetas. Se a gente trazer para esse nível, vai precisar de 2, enfim. É muito relativo se a gente quer ter um consumo próximo do americano ou próximo do africano. Então, em função só desse recurso hídrico, a gente vai ter várias consequências, né? Já existe disputa em função de água, já ao longo dessas últimas décadas. Cada vez mais a gente vai ver notícias em função de disputa de território por água.
aqui, em relação, comparativamente ou paralelamente, uma outra consequência é a concentração de CO2 na atmosfera coincide com a Revolução Industrial, né? Nos últimos 200 ou 250 anos, o aumento da concentração de CO2, que é uma das justificativas do aquecimento global. E hoje, semana passada, confirmou-se novamente, né, o relatório do IPCC, falando que essa contribuição cada vez mais é devido à modificação antrópica. Se não é 100%, é uma boa parte dessa modificação antrópica, em função das nossas modificações, né? E isso aqui saiu recentemente, e na verdade isso aqui é a flutuação das expectativas do efeito estufa, né, em função do aumento médio da temperatura. Então, quando saiu o relatório em 90, que foi, na verdade, a primeira vez que se falou em Tratado de Kyoto, a expectativa era muito negativa, né? Ia crescer, a temperatura média ia subir em torno de 0,9, mas depois, com o acordo de Kyoto, a expectativa mudou-se, porque se esperaria que os países reduzissem as emissões e que, consequentemente, ia ser um pouco menor do que esse nível, mas não aconteceu, né? E em 2007, que é o último relatório, a gente que é esse relatório que saiu agora em 2012, né? 2013, né? Base 2007, a expectativa voltou aos níveis, né, de 0,8. Então, na verdade, não houve uma redução significativa, né, da concentração de CO2 na atmosfera, porque não aconteceu. Os acordos assinados não se cumpriram, né? Não só isso, e cada vez mais a gente consome mais energia e mais emissões, né? Então, essa é uma outra avaliação que todo mundo conhece aqui, o efeito estufa, como é que acontece? O efeito estufa é a incidência natural da luz solar, da radiação solar, ela sofre reflectância ou reflexão na camada, ou uma parte sofre reflexão na própria superfície terrestre. Essa reflexão volta para fora do planeta, né? Só que com o aumento da camada de gases aqui, essa reflexão, que deveria voltar para fora, uma parte é retida aqui. E cada vez mais, né, você incide, mas uma parte não reflete e fica retida, e isso aqui vai fazendo com que esse aumento, né, dos raios que não passaram pela camada vão aquecendo a superfície do planeta Terra. Então, e logicamente, ao longo de 100 anos, né, ou 200, nesse caso, que é a concentração de CO2, é que vai causando esse aumento médio, né, da temperatura e as modificações ambientais decorrentes da mudança climática, né? Mesmo com a boa parte da superfície da Terra sendo coberta de terra, sendo coberta de água e refletindo, portanto, a luz solar, mesmo assim, se não me engano, são 3/4, né? 77%, 3/4 mais então do que 3/4, né? É coberto por água, então isso teoricamente deveria diminuir, né, o efeito estufa. Então, mas se 1/4 está causando essa problemática. A reflectância a nível do mar ela ocorre aqui. Se a camada está aumentando aqui, ele vai sempre ter uma retenção aqui. Mesmo que reflita ou na superfície terrestre ou na superfície aquática, né? Apesar disso, o mar, né, é um grande absorvedor de CO2, né? Se aumentar a temperatura média do planeta, que a gente está falando lá, que ele vai aumentar em torno de 0,8, ou tem prognose aqui de chegar a 1, o CO2 vai ser menos absorvido ainda no mar, porque se aumenta a temperatura do meio líquido, os gases tendem a sair mais fácil, né? E essa absorção vai ser pior. Então vai aumentar mais ainda a concentração de CO2 na atmosfera e vai ser um efeito cascata, né? Você está aumentando o CO2, você está aumentando a temperatura média, ele vai absorver menos CO2, então vai jogar cada vez mais CO2. Na verdade, não se sabe as consequências, né? A prognose, assim, limite era 450 ppm, que eles tinham uma ideia do que ia acontecer. Acima disso, não se sabe o que vai acontecer. E mesmo assim, isso aqui são estudos, estatísticas, né, que têm os seus desvios, seus erros, né?
Mas hoje já está em torno de 400 ppm, 410, dependendo da... Existe um local em Honolulu que é a melhor fonte, né, de medição de CO2, né, onde tem as distâncias de fontes de geração de gás de efeito de estufa antrópica são muito longas, né? Então ali teoricamente tem uma concentração média do planeta, né, onde tem os locais de medição. Então voltando aqui ao nosso conceito. Então consumo de recursos naturais, na verdade, significa produtos. A gente não consome a bauxita, a gente consome um produto, né, que foi tirado lá da bauxita. Na verdade, as necessidades e desejos são para satisfazer os nossos consumos de produtos. E a sustentabilidade, na verdade, respondendo àquela pergunta, para que servem os recursos naturais, não é simplesmente a manutenção do planeta da Terra, mas para atender às nossas necessidades. Hoje nós estamos querendo recursos para atender às nossas necessidades. Então, consumir recursos naturais sem o risco de esgotá-los, que no fundo, você não esgotar os recursos naturais. E quando a gente fala de produtos, aqui tem um asterisco, é serviço. Quando a gente fala de produtos, nós estamos falando de serviço, né? Também vale para serviço. A medição que a gente faz de impacto em produto, a gente faz em serviço. Então, todo mundo conhece a famosa aqui, resumo né, do relatório do Nosso Futuro Comum lá de 87, o que é desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender suas necessidades. Quer dizer, você consumir hoje sem comprometer a necessidade futura. Mas essas necessidades, né, a gente está falando de qual necessidade? Necessidade do lado americano, a nossa, de qual? Então isso não está definido em lugar nenhum. Na verdade, pode ser necessidade, pode ser desejo. E da geração atual, em relação às gerações futuras. Então, se a gente for pensar no consumo no nível americano, nós vamos ter sustentabilidade, né, nesse conceito muito a curto prazo, né? E uma outra questão que a gente coloca é, como a gente sabe que os recursos são finitos, a gente também não definiu quantas gerações a gente quer que manter. Então, será que essa conta é possível? Essa definição, a gente está questionando no sentido do nosso grupo que trabalha com sustentabilidade, essa conta não fecha. Então, precisa estar definido mais claramente algumas coisas, né? Necessidade, consumo, essas coisas, para você achar que você está fazendo o certo para as gerações futuras, né? Porque a gente sabe que o estoque de átomos no planeta ele é finito. As matérias-primas são finitas. Então, se a população é crescente, o consumo é crescente, você vai ter um problema de falta e, consequentemente, né, poucos vão ter acesso a esses recursos, né? E vão continuar consumindo, porque a gente sabe que 75% da energia é consumido pelos países do G20, né? Que são pouco menos de que 50% da população. Ou então, em hipótese, o homem, pela teoria da seleção natural, vai desenvolver adaptações para conviver com esse, com esse ambiente. Na verdade, cabe ao próprio homem resolver esse problema, né? Que foi ele que causou. Agora, tem eu assisti uma palestra recente de um cônsul alemão aqui, ele falou, a gente não tem problema de recursos, a gente não falta recursos. O que falta é recurso mental para resolver esse problema. Porque se a gente conseguir pensar numa solução, a gente vai resolver. Então, os recursos vão estar aí, as necessidades vão estar aí, a gente tem que encontrar soluções, né? Então, o que ele acha, na verdade, é que falta recursos, inteligência e para poder solucionar esses problemas.
E tem gente que pensa que, já que eu cheguei nesse nível, eu ralei para chegar nesse nível, a próxima geração que se rale para chegar, para se sustentar. Então tem todas essas controvérsias, né? Mas do ponto de vista que nós estamos falando aqui, a gente sabe que a sustentabilidade está baseada nesse tripé, né? Mas se a gente for pensar em algumas atividades, por exemplo, vamos pensar a gente tem um consumo cada vez mais de transporte e cada vez mais veículo. A partir do momento que eu tenho um consumo, uma necessidade, entre aspas, de consumir um veículo, e cada vez mais a fábrica precisa produzir esse veículo, se não tiver nenhuma restrição ambiental, ela vai continuar fabricando. Se ela não tiver nenhuma restrição de emissões, ela vai continuar fabricando. E, portanto, ela vai continuar fabricando ao custo que for permitido. E, consequentemente, depois que vai vir os problemas sociais e depois que vai vir os problemas econômicos. Então, para nós, a ambiental ela vai puxar muitas vezes as outras duas pernas da sustentabilidade. Porque a partir do momento que eu tenho uma restrição de produzir um produto ou fazer uma fábrica em determinado local, o que vai acontecer? Ou você vai mudar a fábrica de local, ou você vai começar a encarecer a tal ponto para satisfazer as necessidades sociais, de ocupacional e bem-estar, e, consequentemente, você vai ter um reflexo no produto cada vez mais caro. Então, a perna ambiental, ela está, em muitas atividades, sendo a principal perna da sustentabilidade, porque se você não tivesse essa necessidade imperativa, as outras estariam resolvidas. E também existe uma grande preocupação, que vocês sabem que a bola da vez hoje é a pegada de carbono, né? É CO, CO2, GHG, mas temos que lembrar que não é só carbono. Essa necessidade de carbono é lá do hemisfério norte. Por quê? Porque lá eles geram energia o tempo todo de carvão, geram energia de petróleo. Não é o caso nosso. E por que a gente está fazendo GHG o tempo todo? Porque existem interesses políticos, econômicos e mercadológicos, né? Mas a gente tem que lembrar que não é só o carbono. E a gente vai usar uma ferramenta que mede todas as emissões, além dessa, que é a CV. Então, é importante gerenciar, né, para você saber, conhecer, é importante, você precisa medir. Para você conhecer alguma coisa, você precisa medir. E a gente tem, então, alguns indicadores de sustentabilidade de produtos. E que a gente utiliza, né, uma ferramenta que permite fazer essa medição. Na verdade, quando a gente está falando indicadores, a gente está querendo dizer quanto que ele está consumindo de recurso, né? Por esses produtos que nós denominamos de nossa necessidade. Uma observação aqui, vocês já ouviram falar, certamente, que existem indicadores de sustentabilidade ambiental, econômica e social. Só que eles, cientificamente ou matematicamente, eles não têm relação entre eles. Existem tratados aritméticos, né? Você pode dar ponderações, criar peso para você interrelacionar eles um com os outros, né? Que eles querem chegar num denominador único. Mas, cientificamente, não tem condição ainda, não se chegou ainda a essa equação. Na verdade, você obter um indicador de sustentabilidade que traga todos os três numa única equação, ou um único número, ou um único indicador, ainda não é cientificamente possível. O que existe são, novamente, repetindo, né, alguns manejos aritméticos que são subjetivos. Você dá pesos, né, e começa a interrelacionar um com os outros. Mas os pesos são subjetivos. Eu defino qual é o mais importante nessa equação. Se é o social, se é o ambiental, então eu posso direcionar esse resultado. Mas o que existe são indicadores individuais, né, sendo calculados, né, economicamente, o social e ambiental. Vamos falar basicamente do ambiental, né, que é a nossa atividade. E, resumidamente, nós estamos falando de desempenho ambiental de produtos. Então, quando a gente fala
Medir sustentabilidade, medir recursos. Quando a gente fala que a gente quer saber o desempenho ambiental, a gente quer saber quanto está de recurso natural naquele produto. E, no fundo, nós estamos medindo o impacto ambiental desses produtos. As principais causas, né, de impacto são a extração de recursos naturais, né, aqui simbolizando uma pesca, extração de petróleo, uma mineradora e uma madeireira ou modificação de uma floresta natural para fazer algum empreendimento. Você está modificando, na verdade aqui é a extração de madeira, mas ao mesmo tempo você sofre uma outra transformação, né, que então, só repetindo aqui, a extração ocorre nessas três fontes de recursos, a litosfera, a hidrosfera e a biodiversidade, que é aqueles compartimentos, né, que dão suporte para a vida biológica. A transformação também é uma outra causa, né, porque além da extração mineral, a transformação no sentido de uso da terra, você, em função de determinadas necessidades, você transforma. Isso causa outras consequências que também podem ser medidas e avaliadas e computadas no estudo de impacto. E a gente fala de extração no sentido de mudar a qualidade do solo, né, do recurso natural solo, de passar de floresta virgem, depois para pasto, ou depois para uma agricultura, ou depois para uma zona habitada, etc. Então, todas essas modificações a gente tem consequências e tem emissões diferentes que são possíveis de ser mensuradas. E uma outra causa são os descartes e de rejeitos ou resíduos, que a gente chama, né? As emissões atmosféricas, as emissões ou efluentes, as emissões decorrentes de resíduos sólidos, etc. Então, basicamente, a gente tem ou recurso natural entrando, energia e recurso natural, ou saída nesses três tipos, de ar, água e solo. Transformação do meio físico, no sentido, né, de recurso natural, solo, água e ar. Então, vamos entrar agora no que interessa, que é a forma da gente computar isso. Eu vou trazer aqui rapidamente o que temos feito em relação a esses indicadores para empresas, né? Segundo o último relatório da Price aqui, eles denominam, né, um relato integrado como a preparação e divulgação de informações financeiras para o mercado associada a informações relevantes sobre estratégia, governança, desempenho, perspectiva de uma empresa, de modo a refletir contexto comercial, social e ambiental. Então, o relato integrado, ele não só está pensando na parte econômica, não naquele tripé econômico e social, e também o desempenho ambiental. Eu destaquei o desempenho ambiental porque digamos, o foco hoje, né? Mas existem, cada um nas suas especialidades fazem, né? O desempenho financeiro da empresa, o desempenho social, etc. Cada um na sua forma. Então, em relação à parte ambiental, a gente tem que pensar, e o relatório tenta, né, trazer de forma integrada ou de forma resumida, no sentido de ter um único relato e trazer as formas, né, de avaliação de risco ambiental, você calcular desempenho ambiental da empresa e principais indicadores de desempenho. Pode ser social, tecnológico, etc., mas estamos falando de ambiental. Então, todos esses aspectos, né, que a gente nós discutimos, um relato integrado vai tentar trazer alguns indicadores, né? Então, essa reavaliação métrica, né, logicamente que houve uma evolução, né, ao longo desses anos do relatório, e hoje
a ideia é trazer um relatório de sustentabilidade integrado, né, incorporado com as outras necessidades, os outros desempenhos da empresa. Quando a gente fala de modelos, a gente fez alguns trabalhos para algumas empresas. Por exemplo, a Votorantim, ela tem um relatório integrado onde ela destaca, né? Isso aqui é uma mensagem vinda no último relatório de 2012, onde adotamos em 2012 o modelo do relatório integrado que reúne dados financeiros, operacionais e socioambientais. Então, cada vez mais os dados socioambientais estão sendo importantes. Tem aqui uma proposta, né, isso aqui é de 2013 também, sobre avaliações e sugestões, né, de relato integrado pelo Bovespa. E um relatório de uma empresa multinacional, onde eles já avançaram. Hoje eles trazem eficiência na cadeia, lá na cadeia de valor de fornecedores. Eles já trazem soluções que eles chamam de eco-prêmio, produtos de maior sustentabilidade em relação ao que eles fabricavam. Por exemplo, qual é o faturamento da linha eco-prêmio sobre a linha tradicional? Então a tendência é aumentar isso aqui, né, em função de reduções ou da pegada de carbono ou de outras emissões. Então, existe já algumas políticas corporativas pensando em atender outros níveis, né, de impacto ou desempenho de produto. Vocês já viram, muitas vezes, algum desses selos. Isso aqui reflete que o produto está sendo mensurado em relação a algumas emissões, pegada de carbono e gás de efeito de estufa, origem renovável. Então, basicamente, esses são os indicadores que são apresentados nos relatórios. Lógico que nem todos os relatórios têm todos os indicadores. Alguns relatórios têm alguns, outros têm vários. Então, eu peguei de vários relatórios. Então, o consumo de energia elétrica, eficiência energética, disposição ou gestão de resíduos, balanço de carbono, qualidade do ar no sentido de emissões, toxicidade. Por que qualidade do ar? Porque cada vez mais a gente vai ter restrições regionais, que a gente chama de bacias aéreas, né? São Paulo tem 4 ou 5 bacias aéreas que têm limites de emissões. Você pode implantar uma fábrica aqui, você tem que atender níveis de NOx e ozônio extremamente baixos, senão você não consegue implantar a fábrica, né? Acho que aquela fábrica de automóvel que foi lá para Piracicaba, ela não foi para Jundiaí por causa de uma dessas restrições. Então, eu não consegui atender. Então, existe cada vez mais a tendência a aumentar as restrições, né? E cada vez mais você ter dificuldade de atender, com o processo atual de fabricação, esses níveis, né? E existe uma bolsa, né, também de compensação. Então, a gente vai falar aqui como nós estamos trabalhando com indicadores que medem o que nós estamos jogando no meio ambiente. A gente tem uma forma de ganhar dinheiro com isso, que a gente chama de oportunidade de negócio com as emissões, porque existem várias formas de compensação ou de dar um destino adequado e você compensar isso. Então, é inerente, você não tem como produzir sem gerar nenhuma emissão. Então, é inerente você, qualquer atividade, você trabalhar com emissões. Então, vamos começar a ganhar dinheiro com as emissões. Existe forma para isso, existe financiamento, existe compensações, etc. Então, hoje a gente não vai falar disso, mas existem formas de você, né, melhorar isso aqui e você ganhar dinheiro com isso. Então, a gente vai ver algum desses indicadores, né, como é que se mede. Na Europa, há alguns anos, foram criados diversos selos de carbono, né, para você definir pegada de carbono. Hoje está unificada a metodologia, né? Você tem uma ISO que define como você deve divulgar a informação de pegada de carbono. Então, cada país fazia o seu, né? Então, a França tinha, isso aqui era da Alemanha, Canadá tinha a França tinha outro, e cada um fazia por um método, e você comprava um produto e não sabia qual que estava emitindo mais, porque cada um media de uma forma. Então, hoje isso está unificado. Então, no caso da ACV, que é a ferramenta, por que a gente vai usar a ACV? Primeiro, as questões estão se tornando cada vez mais importantes, né? Isso é inerente e a gente já está bem envolvido com isso.
A incapacidade de resolver problemas pode prejudicar a reputação da marca, né? Você sabe que muitas empresas, a marca é mais valiosa do que às vezes o produto que ele fabrica, né? Então ele tem que se preocupar em função também das consequências do que ele está emitindo, não causar reputação na marca. A ACV, Avaliação de Ciclo de Vida, é uma ferramenta que permite compreender e comunicar o desempenho ambiental, e ela pode ser utilizada desde a inovação do design, né, que a gente chama Design for Environment, é você projetar um produto usando a ACV, para você saber lá no design quais são as emissões do seu produto antes de colocar ele em processo ou em produção. E se eu fizer uma modificação num produto, eu consigo saber qual é a redução de impacto que eu tenho em função dessa modificação. Comunicação das partes interessadas externas, né? Existe uma forma de você fazer o relatório e comunicar externamente. A norma prevê isso e ela organiza essa forma de divulgação. Estender o conceito de vida para o desenvolvimento de estratégia. Você começar a pensar, que o pessoal chama de Life Cycle Sync, é pensar no ciclo de vida do seu produto. O que acontece com o meu produto pós-consumo, o que eu posso fazer com ele, porque cada vez mais quem fabrica vão ser responsáveis pelo destino dos seus produtos, né? A responsabilidade compartilhada que está vindo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos vai obrigar você a pensar no ciclo de vida e se responsabilizar pelo pós-consumo e destino dos seus produtos e das suas consequências. Então vamos falar agora propriamente dito da ferramenta. Bem, aqui eu trabalho para a Ciclo Ambiental, que é uma empresa, né, que faz exatamente esse tipo de avaliação para empresas, né? Ou rotulagem ambiental ou desempenho ambiental de produtos. E eu trabalho aqui no GP2, né? O senhor não falou, mas a gente tem uma parceria, não é uma parceria, eu sou consultor do GP2, onde o GP2 é um grupo de pesquisa de prevenção à poluição que tem um projeto com a Petrobras, e a Petrobras está fazendo avaliação de ciclo de vida de vários produtos, né? Para criar o banco de dados dela. Vamos falar rapidamente do banco de dados e das possibilidades de fazer. O que é ciclo de vida? Ciclo de vida é exatamente você pensar lá na extração do seu produto, da sua matéria-prima, onde você tem que, necessariamente, tem que extrair recursos naturais que podem ser renováveis ou não renováveis. E você faz a transformação desses produtos, depois faz a manufatura ou a fabricação do produto, ou das matérias-primas, né, que vão usar na fabricação, na verdade. Você está extraindo aqui, é o caso de uma garrafa PET. PET, você extrai o petróleo, você faz o craqueamento do petróleo e produz a resina. E da resina você faz as etapas de fabricação, injeção, embalagem e distribuição, e vai até o uso, consumo, né, onde você descarta e vai para o meio ambiente ou você recicla. Esse é o ciclo de vida que a gente chama. Cada uma dessas atividades existe uma entrada e saída de recursos, né? Então, aqui um pouco da definição da avaliação ou da metodologia, né? É conhecida como LCA em inglês, que é Life Cycle Analysis. Ela é uma metodologia recente, tem 40 e poucos anos, né? O primeiro estudo foi feito pela Coca-Cola em 67 e até hoje não foi divulgado. Porque a gente sabe que a Coca-Cola não pode privilegiar determinadas embalagens, né? Ela usa todas as embalagens. Então ela nunca vai falar, não sabemos a extensão. Mas a gente sabe, por ser uma metodologia nova, ela está sofrendo várias modificações, lógico, da sua evolução, mas a gente conhece os pais da criança, digamos assim, né? Os pesquisadores iniciais estão aí, né? A gente encontra em congresso, então ela tem 50 anos, basicamente, um pouco menos que isso. Então, também é conhecida como ecoeficiência. Não sei quem conhece alguma coisa da BASF, aí a BASF faz estudo de ACV de todos os produtos, como a Natura faz, como várias empresas fazem, para informação dela. Ecoeficiência, ela alia a informação financeira com a informação ambiental.
É aquela relação de meio ambiente com econômico que ela ela faz a relação dela, né? A gente não discute se aquela relação é certa ou errada. Ela dá um peso X para o indicador econômico e um peso Y para o indicador ambiental, e ela faz essa relação, ela consegue comparar produtos, né, internamente. Ela só lança um produto quando um é o anterior, ou o próximo, né, vai ser o ecoeficiente melhor. Ele é mais ambientalmente melhor e mais barato, ou mais lucrativo para ela. É chamado de análise do berço ao túmulo também, porque você faz a avaliação do berço até o túmulo, né? Hoje a gente não chama mais berço ao túmulo, chama do berço ao berço, né? Porque a tendência é acabar os aterros, né? A gente tem 4 anos para acabar com os aterros. Não sei se vamos conseguir, né? Na verdade, os aterros vão ser só destinados a rejeito e não resíduos. Então, a tendência é você ter um destino, né, para esses produtos que vão pós-consumo para você utilizar de outra maneira, que a gente chama de reuso ou reciclagem. Então, é uma técnica para avaliar cada impacto e todo impacto. Essa é importante, porque algumas técnicas não avaliam todos os impactos. Essa permite avaliar cada uma delas e todo o impacto associado com todos os estágios de um processo. Então, cada um desses estágios, e aqui a gente fala de sistema de produto, né? Mas você pode imaginar que na etapa lá vamos falar na etapa de manufatura, né? Que a gente chamou de um estágio. Aqui dentro, quando você abre, você tem vários outros sistemas de produto, né? Porque dentro de uma manufatura ela tem a entrada, tem processamento, tem acabamento, etc. Então, e cada um desses também você pode explodir, e a gente, dependendo do nível de dados que você tem, você vai fazendo a quantificação de entradas e saídas, né, ao longo ou de uma unidade produtiva ou dos sistemas individuais, até chegar ao nível menor, que é o que a gente chama de dados primários, que é o mais, digamos, próximo da realidade, né? Então, cada impacto e todo impacto associado em todos os estágios, né, do produto, e plantio dos produtos naturais. Não podemos esquecer que o plantio, um produto de origem renovável, nosso etanol, o famoso etanol, aqui não é extração, né, aqui é etapa de plantio. O que a gente faz também é parte de avaliação na etapa de plantio. Produtos naturais, processamento, produção, transporte e distribuição. Não podemos esquecer uma outra incidência ao longo de todo o ciclo de vida, que é o transporte, né? Toda a integração dessas etapas é via transporte, que tem as suas emissões. O maior emissor de gás de efeito estufa no Brasil, tirando as queimadas, é o transporte, né? Então, a hora que a gente resolver o problema das queimadas, que é um problema legal, a gente vai ter um problema técnico para resolver, né? Que é o transporte. E lá na Europa já existe a pegada logística. Porque já identificaram que se você não sabe, ou se você não consegue, vamos pegar um ciclo simples aqui de extração, fabricação, uso e pós-consumo. Se você não consegue diminuir aqui a emissão, você sabe que ao longo disso tudo aqui você tem transporte. E eles definiram. Então, a segunda perna que tem mais impacto em todo o processo é o transporte. Então, eles criaram a pegada logística. Então, hoje, você tem que... por exemplo, o que vai resultar nisso? Né? Que um carro na Europa é montado uma peça fabricada na Turquia, outra peça fabricada na Espanha, os caras montam lá na Alemanha, né? Então, toda essa logística, eles vão ter que encontrar uma forma de diminuir essa pegada aqui de transporte para poder diminuir a pegada do produto. Porque ou mexe na fabricação, né, que é muito mais difícil, é questão de pesquisa, demora mais, você consegue reduzir, certamente, mas demora mais. Mas a nível de administração pública, para poder atingir determinados níveis de emissões, você mexe, no caso aí, o transporte, que é a segunda perna também, né, de impacto na Europa, é transporte. A primeira é geração de energia, que é decorrente lá do consumo de fósseis, né? Para aquecimento, etc. Então permite, além disso, ela permite avaliar o desempenho ambiental,
tecnologias de processo quanto aos seus impactos ambientais. Análise comparativa de produtos, enfoque sistêmico ao mesmo tempo quantitativo. Quer dizer, sistêmico você consegue ver, né, toda a análise, a abrangência total ao longo do ciclo de vida. Você consegue comparar produtos, por exemplo, se eu tenho... Tem apagador aqui? Se eu tenho uma produção... É melhor escrever aqui, professor, ou lá? Tanto faz. Para ele, tanto faz? Se eu tenho, por exemplo... Pegando esse exemplo que eu falei aqui da extração, manufatura e distribuição, isso aqui é uma parte do ciclo de vida. O que o pessoal faz de manufatura é abrir a parte de manufatura, porque aqui a gente sabe que ele precisa dos insumos e de energia para fazer a fabricação aqui nessa etapa de manufatura. Então, eu começo a fazer a medição das emissões, dos meus impactos dentro da fábrica, que a gente chama gate to gate, e eu sei quanto que entra de insumo e sei quanto eu tenho de energia, eu começo a fazer modificações de processo, modificações de matéria-prima, e eu consigo comparar produtos dentro do meu gate, né? Então, é o que a gente chama de avaliação comparativa de produtos dentro da minha fábrica, porque se eu... Aqui dentro eu consigo medir tudo, teoricamente, né? Esses dados aqui eu consigo do banco de dados, que é o que a gente vai utilizar nesse estudo, um banco de dados onde fala para mim, se eu estou fabricando uma garrafa PET, eu compro o pellet, lá, o grãozinho de polietileno, tereftalato, e injeto aqui, mas eu não sei o que aconteceu antes de emissões. Então, essa informação eu tenho no banco de dados, porque eu não vou estudar o petróleo, porque isso aqui já foi feito, né? Então, a extração, até chegar aqui na porta da minha fábrica, eu tenho os dados. E aqui dentro da fábrica eu vou lá e meço. E se eu quero reduzir a minha pegada, eu consigo fazer essa comparação. Dúvidas, pessoal? Então, resumidamente, ciclo de vida, aqui é um exemplo de uma resina, mas isso vale para qualquer produto, sempre vão ter essas etapas, né? Extração da matéria-prima, ou, no caso de produto natural, o plantio, né? Transporte, fabricação. Transporte, distribuição. Transporte, consumo. Consumo, pós-consumo. Então, basicamente, é esse o ciclo, o conceito do ciclo de vida. E sempre você vai ter, o que você vai estar entrando em cada um dos sistemas? Sempre vai estar entrando matéria-prima e energia, basicamente. Ali no pós-consumo está incluída a questão da reciclagem ou descarte, né? Descarte ou aterro, né? Todas essas formas são possíveis de medir, estão contabilizadas. Claro que quando você faz um estudo, assim, como eu falei, você pode fazer ou só dentro de um ciclo, né, ou de um estágio, né? Ou englobar 2 ou 3 estágios, por exemplo, uma empresa de distribuição de refrigerante, o que interessa para ela? É a manufatura e distribuição. Porque ela tem... A Coca-Cola já é a maior frota de veículos do Brasil, né? Própria. Tem não sei quantos mil veículos. Então, a pegada dela está aqui e está na distribuição. Então, elas estão estudando veículos mais de menor emissão e outras formas, né, de você também paletizar, né, o produto num caminhão, diminuir as embalagens secundárias, né? Você pode ver que alguns supermercados, o Walmart, o Pão de Açúcar, estão fazendo disposição de produtos nas gôndolas de menos papelão possível, às vezes já vem pronto, né, da fábrica aquela disposição. Por quê? Porque todo esse transporte da embalagem secundária, primeiro você está emitindo e está pagando, e você chega lá, você descarta o produto e põe na gôndola. Então, todo esse material secundário está sendo resíduo, né? Também deve estar havendo incentivos e oportunidades para empresas que vão consumir o descarte e transformar em produto outro inócuo, destino, né? Inócuo e com utilidade para... Né?
e gerar um outro produto. Então, isso aqui é importante, depois eu vou falar, porque à medida que você faz um estudo desse e você dá um destino para o aterro, você tem as emissões do aterro que são computadas. Se você joga esse produto, ou uma parte dele, para um outro produto, a carga ambiental correspondente na massa desse produto, a gente joga para o outro produto. Então você diminui a carga ambiental do seu. Porque você está jogando a carga ambiental para o outro que vai consumir. E isso também é uma forma de reduzir o impacto do seu produto. E, ao longo de cada dessas etapas, você tem as emissões antrópicas para água, solo e ar. Então, basicamente, é isso, é essa contabilidade que se faz para medir as avaliações de ciclo de vida. Claro que a parte mais importante de um estudo são os dados, né? Coleta e informação de dados confiáveis, porque é em função desses dados que você vai fazer toda a análise. Se você coloca um dado fictício ou um dado errado, você vai ter um resultado errado e, consequentemente, uma decisão errada para destino, ou opção de produto, ou um destino, etc. A avaliação de ciclo de vida não serve para resolver problemas, ela serve para te dar cenários e você decidir o melhor cenário. Você tem um cenário com distribuição diferente ou matéria-prima diferente e, paralelamente, você tem outros cenários econômicos, etc. Então, você compara os cenários e define, né? Então, você pode fazer vários cenários, né? E, em função disso, você tem os dados, você tem os resultados dessas avaliações em função dos cenários que você propõe. E também existem as outras possibilidades de você, já falei rapidamente, mas você pode simplesmente, ao longo do seu estudo, querer saber o que acontece com os impactos das suas matérias-primas, né? Por exemplo, hoje existe uma grande tendência de você mudar a sua matéria-prima de fonte fóssil para renovável, né? Que são, por exemplo, tem uma indústria grande aqui que definiu no seu programa de 2020 que ela só vai usar insumos de origem renovável. Hoje ela usa óleos, extratos de origem petroquímica. Hoje o objetivo dela, assim, a 2020 é só ter fontes renováveis. Por exemplo, ela quer diminuir drasticamente a pegada, né, de carbono fóssil, né, o carbono lá do origem do petróleo, e utilizar renováveis. Lógico que isso demanda pesquisa, fornecedores competentes, etc, etc. Então, por outro lado, vai ter um investimento grande. Além disso, né, o maior problema nosso no etanol é o problema do plantio, né? A gente tem um produto extremamente interessante a nível ambiental, a nível de geração de energia, mas lá no plantio a gente tem uma pegada muito grande ainda. Então, só que e tem um lado positivo, a gente tem como melhorar isso, né? Não depende de ninguém lá fora, depende da nossa tecnologia. E só que a gente precisa medir, né? Sempre, porque o pessoal pesquisa lá fora por banco de dados e fala, o etanol no Brasil tem uma pegada muito alta. E eles medem e se você não medir aqui, como é que você vai contestar? E é o que se sai muitas vezes já saiu isso. Hoje a gente tem pesquisa bem detalhada. Hoje tem o CTBE em Campinas, Centro Tecnológico de Bioetanol, que pesquisa só etanol e faz a CV completo de toda a cadeia do etanol, desenvolve outros produtos de origem do etanol, tá o etanol segunda geração, que já tem uma usina fabricando, né? Enfim. Então você consegue trabalhar com modelar matérias-primas. Impactos ambientais, né, nas etapas de distribuição, como é que o produto chega ao cliente, quanta energia se gasta, né, no produto, que tipo de embalagem é mais sustentável, né? Por exemplo, tem clientes que pedem, eu preciso de menos embalagem possível, ou uma embalagem que seja reutilizada, ou que tenha um destino mais interessante. Então, tudo isso reflete no impacto ao longo do estudo, né? Após descarte, incineração ou disposição, o que acontece, né? Como pode ser disposto? Você pode fazer cenários. Eu vou mandar para uma parte para aterro, uma parte para reciclagem, o que acontece com o meu estudo, com meus impactos. O resíduo pode ser usado ou pode ser reciclado. A gente faz selos para alguma fábrica de bolsas aqui que exporta para o Japão.
E eles querem saber, a principal informação deles, quanto tem de material reciclado, quanto pode ser reciclado daquele tecido, daquele que está na bolsa. A gente chama selo, rotulagem, né, desse produto. Isso aqui são as principais fontes, né, que estão exigindo a avaliação do ciclo de vida. Então, para esse tipo de atividade, a rotulagem que eu acabei de falar, você pega um produto, declara, para você declarar, numa embalagem, que a gente viu uma pegadinha lá, um pezinho, né, que a gente viu lá, aquilo ali é uma declaração que ele fez na embalagem, é certificado, e para você declarar aquilo tem uma norma, que lá foi a PAS 2050, que é essa norma aqui, ó, a norma inglesa. Para você declarar, ele fez a CV, porque a norma pede a CV. Todas essas normas pedem a CV. Então, por exemplo, GHG Protocol, que é o que muitas empresas fazem aqui, né, que é aquela declaração que o CDP reconhece, né, como uma declaração interessante a nível corporativo. Então, aqui faltou um O, né, protocolo aqui. É você fazer o estudo da emissão de CO2 de toda a sua planta, mais fornecedores, que é o escopo 3. Aqui ele pede a CV para fazer essa. Ecoeficiência, o que a BASF faz, o que outras empresas fazem, tem uma norma de 14.045 que chama a 14.040. Todas as normas mencionadas aqui chamam a 14.040. A 14.021 é a ecodesign, você fazer projetar um produto e fazer a avaliação de impacto, ela pede essa. Então, todas essas necessidades que podem ser legislação, no Brasil não chegou ainda a nível de legislação. A Suécia, ela já incorporou a CV na legislação. Você é obrigado, para renovar uma licença, é obrigado a fazer uma CV do seu produto, do berço ao portão, para poder renovar a licença e falar, estou reduzindo tanto, em qual categoria de impacto e tal. Exigências contratuais, isso existe, né? Todos os nossos estudos são para empresas que estão pedindo avaliação do produto daquele cliente, só que a gente não pode divulgar. Essa é uma das maiores restrições, é porque os contratos são para atender a necessidade do cliente dele. O cliente exige um estudo em uma determinada categoria de impacto para aquele produto. Exigências corporativas, que são as políticas corporativas, né? As empresas têm definido que vão reduzir tantos por cento de emissões ao ano, né? Todas as empresas, basicamente, multinacionais, têm isso integrado na política. Algumas normas já pedem a CV, além dessas. Declaração e rotulagem são declarações. Você pode fazer uma declaração, autodeclaração. Tem uma norma para fazer autodeclaração ambiental, que ninguém precisa medir, mas você tem que seguir alguns requisitos, né? E tem a rotulagem ambiental, que é a 14.025. Isso aqui é autodeclaração. E a 25 é você fala quantos quilogramas de CO2 eu tenho por tonelada de produto, ou quantos quilogramas de SOx. Então ele quantifica por tonelada de produto. Para quem... Isso aqui está disponível no site do CRQ. Eu fiz 2 artigos sobre a CV. O site é crq4, crq4.org.br, é o Conselho Regional de Química, né? E entra lá no informativo, tem os artigos sobre a CV que eu escrevi para comunicar mais para a classe dos químicos, como tem um pouco mais de detalhe, tem as referências bibliográficas, né? Para quem estiver interessado. Na verdade, isso aqui, essa seta bidirecional é que, na verdade, elas não estão relacionadas que rotulagem é isso aqui, né? Você pode fazer rotulagem usando essas normas e vice-versa, né? Então, existe uma inter-relação entre elas, mas não diretamente. A partir do inventário, a gente chama de inventário, são os dados coletados para fazer o estudo. Você pode ter, ao longo do estudo, você pode obter várias informações. Então, essa é, digamos, uma ferramenta que permite você
a partir do inventário. A própria avaliação de inventário permite você identificar quantidades de matérias-primas e resíduos na coleta de dados dos seus fornecedores de insumos. Ao longo do estudo, você pode fazer um estudo de ecoeficiência e também associar com o que a gente chama de life cycle cost, custo, né, do ciclo de vida. Ao longo do ciclo de vida existe uma metodologia que se associa para cada uma daquelas entradas um custo. E, na verdade, o pessoal de contabilidade já faz isso indiretamente, né? Então, é só se associar depois o ACV com os custos de cada entrada, de cada sistema de produto. Existe, para algumas empresas, alguns setores, automobilístico, eletroeletrônico, importante saber toxicidade. Você, a partir dos dados de entrada, você consegue saber qual o nível de metais pesados ou aqueles materiais que estão na lista roxa lá da Europa, que chama Purple Book, sei lá, que é uma relação de 2.000 produtos que não podem entrar na Europa acima de determinadas concentrações. Então, a partir disso, você consegue saber qual é o nível, né, desses produtos químicos e os metais pesados para eletroeletrônico. Aqui você pode tirar um extrato, né, um extrato do estudo que vai dar a pegada de carbono. E você pode, a partir disso, fazer uma declaração. Então, aqui são as diferentes, a gente vai ver rapidamente essas categorias, mas aqui você tem o Global World Potencial, que é a mudança climática, eutrofização, formação de ozônio, água. São várias categorias que você tira do estudo, né? Nós estamos falando, pegada de carbono é só esse aqui, né? Mas ele permite você tirar várias categorias de impacto ao longo desse estudo. Então, você tem, ao longo do estudo, possibilidades de fazer extratos de informações e tirar essas declarações. Ou você fazer diretamente um estudo focado naquele objetivo, naquela declaração que você quer, né? Repetindo, basicamente você precisa de recursos, energia, emissões e resíduo para fazer a contabilidade em cada uma das etapas. Importante. Qual é a nossa relação quantitativa? A gente chama de unidade funcional. Então, qualquer estudo, eu preciso definir a unidade funcional do meu estudo. Então, é em função de 1 tonelada de produto, 1 metro quadrado aplicado no substrato de uma tinta, ou 1 hectolitro de produto, uma unidade quantitativa, porque todas as entradas que eu for calcular é em função dessa referência. Então, é a partir dessa referência que o cliente define: eu quero fazer um estudo em função de 1 tonelada de produto ou de 1 metro quadrado de tecido que eu fabrico. Então, a unidade, tudo que a gente calcula é em função da unidade funcional. As diferentes aplicações, né, a nível interno, externo, estratégico, experiência. Por exemplo, internamente, você pode alterar a tecnologia, avaliação tecnológica, modificar processo, fazer as revisões, né, a nível de sustentabilidade, declarações de GHG. Então, são várias possibilidades desses estudos, de várias aplicações. Aqui, resumidamente, são as categorias de impacto que a gente consegue tirar de um estudo. Então, nós fazemos o levantamento de dados, fazemos uma avaliação de inventário, de entrada, colocamos... Eu não falei do software, aqui existe o banco de dados, né? Existe um banco de dados que fala para mim o que acontece com o material antes de entrar na minha fábrica, né? Eu não vou, repetindo, né? Eu não vou saber o que aconteceu com o petróleo que foi produzido para tirar a resina que eu vou usar. A partir daquele banco de dados, o sistema, com os dados que eu coletei, eu consigo identificar todas essas categorias de impacto. E a gente pode imaginar aqui que não dá para fazer isso na mão, né? A gente precisa de softwares. Então, existem 4 softwares. Basicamente, são 4 softwares mundiais que são usados. E aqui a gente trabalha com 3 aqui na Poly, né? Mas, basicamente,
os bancos de dados são os mesmos. O que são bancos de dados? São estudos que já fizeram, né, dessas matérias-primas. Então, por exemplo, vocês imaginam a fabricação lá do PET, que a gente mostrou lá, ela vem lá do petróleo, né? Essa fabricação, esse craqueamento do petróleo, ela não é muito diferente do que é feito no Brasil, que é feito na Europa ou feito em outros países. Porque a tecnologia de craqueamento e até de obtenção lá da resina, ela é muito parecida entre os países. Então, você pode fazer comparações do banco de dados com o seu estudo que você está fazendo aqui, porque as tecnologias não são diferentes. As tecnologias de montar um veículo não são diferentes. Então, existem algumas tecnologias ou alguns dados que você pode simplesmente pegar do banco de dados e colocar aqui e fazer o seu estudo aqui, que a gente chama gate to gate, dentro de casa. Por quê? Porque as tecnologias não são diferentes. Qual é a principal, ou as principais alterações aqui na nossa matriz? Matriz energética é muito diferente, né? O que a gente faz? A gente vai lá e modifica, a gente pega esse estudo e faz, e modifica. A gente tem um dado, né, da matriz energética brasileira. Então a gente tem, se a gente for usar o etanol, por exemplo, como matéria-prima, né? Por exemplo, a Braskem que faz o plástico do etanol. Ela tem que usar o banco de dados do etanol daqui. Não tem etanol lá fora e ninguém faz plástico de etanol lá fora. Então não vai ter o banco de dados. Então essas informações que nós não temos, a gente faz o estudo e entra com essa informação. À medida que eu jogo esses dados, ele distribui ao longo dessas categorias de impacto. E eu estou falando de mudança climática, eu vou pegar só esse extrato de dados e vou falar da mudança climática, que é o gás de efeito estufa. Todos os gases de efeito estufa vão ser colocados nessa categoria de impacto. E todos os gases que foram emitidos ao longo do meu ciclo aqui, eles estão sendo colocados nessa categoria. E por isso que eu sei qual é o impacto na mudança climática do meu produto até o portão lá da minha casa, por exemplo, né? Então, isso vale para toxicidade, depressão, eutrofização. Então, cada uma dessas categorias, por conseguinte, tem outros efeitos, né? Isso aqui a gente chama de efeito intermediário, né, que eles chamam, ou em inglês chama midpoint. Por quê? A mudança climática em si não é o efeito final, ele tem outras consequências, né? Então ele vai ter consequência lá no meio abiótico, você vai começar a ter alterações em locais que não pode plantar mais determinadas culturas em função do aquecimento, e, consequentemente, você vai ter mudança do meio natural por espécie. Então, são outras consequências que a gente não está medindo. A gente está medindo a emissão do gás de efeito estufa naquele ponto. As consequências não é a gente que vai falar. Mas o que o pessoal está interessado também é saber é isso. Não tá, isso aqui estão estudando. O pessoal de biodiversidade está estudando, né? E tem gente fazendo as modificações genéticas em espécies para poder se adaptar a esse efeito aqui. E a gente está contribuindo com esse efeito. Então, o que o pessoal quer saber é quanto que o seu produto contribui com a mudança climática. Isso que existe em termos de quando você pede a pegada de carbono, é isso que a gente está falando. Isso vale para todas as outras. Nós estamos só fazendo a pegada de carbono. Nós que eu falo, o mercado, a bola da vez é pegada de carbono, mas vai vir a pegada hídrica, vai vir eutrofização, com certeza, né? Que eutrofização o que é? É o aumento da concentração de fosfato e sulfatos em rios e lagos, que diminui muito a oxigenação e, consequentemente, tem outras consequências. E isso é decorrente do nosso grande uso, né, de efluentes, né, não tratados. Tem o problema da toxicidade humana decorrente do plantio dos agroquímicos, né, que estão contaminando os rios. Então, vai existir, daqui a pouco, pegada para cada uma dessas. Então, o estudo da ACV permite você fazer, identificar quais são os impactos em várias dessas categorias. Isso aqui é só para a gente ter um exemplo. Eles separam, né, em termos de
de emissões, dos 3 tipos de emissões básicas, que é ar, água e solo, e que, às vezes, você pode ter a obtenção de um índice ambiental único. Mas isso, voltando, até aqui é científico. Aqui para cá é um tratamento aritmético. O que é que eu faço? Eu dou um peso para cada uma delas e chego num índice comum, que é conhecido para quem está querendo essa informação, e a gente chama indicador único, indicador ambiental único, etc. Porque, às vezes, você imagina, um aquecimento global, às vezes, em determinada região, ele, às vezes, tem um peso diferente de uma toxicidade humana. Então, por exemplo, alguns países dão muito ênfase em ecotoxicidade, que é a parte de toxicidade da água. Então, por exemplo, a Holanda, que não tem área, não tem terra, não tem... Então, é muito importante que as emissões para o solo sejam muito baixas. Então, ela dá um peso muito alto aqui, né, em relação a outros. Então, isso é a cada... O objetivo do estudo é definido, mas o método, ele chega até aqui. Cientificamente, a gente sabe o que acontece, né, como é que se calcula CO2 equivalente de cada gás que saiu. Né? Existe uma conversão, e isso cientificamente é calculado. Existe... E, logicamente, esse sistema já traz. Você tem que escolher o método também, porque nem todos os métodos dão todas aquelas 15 categorias, né? Um método dá 4, 5, outro dá... Então, depende do que você quer de resultado. Aqui, só para lembrar, ao longo de todos esses dados de emissões, para a obtenção de gás de efeito estufa, eu só estou pegando um extrato do estudo. Só as emissões do ar, que foram para essa categoria de impacto, que deram esse resultado, e que é o gás de efeito estufa que eu estou querendo analisar. Tanto no slide anterior quanto nesse, aquelas categorias os elementos constituintes dos resultados da análise de inventário, eles têm uma métrica quantificável e mensurável. Tudo é métrico. Monetariamente, né? Ah, monetariamente tem, mas a gente não trabalhamos com isso, né? Mas é possível fazer. Existe esse mesmo software permite fazer permite fazer o life cycle costing em cada uma dessas atividades. E lógico que no final você vai ter o custo desse impacto ambiental, né? Exato. Em termos financeiros aí. Aqui tem alguns casos. Deixa eu explicar rapidamente aqui sobre o banco de dados, que é, digamos assim, importante a gente conhecer, né? Para entender por aqui. Olha, esse aqui é um exemplo. Acho que é interessante ter um exemplo de aplicação, né? O PET. Isso aqui é a cara do banco de dados, a cara do resultado que eu estou lá fazendo o estudo, né? Isso aqui foi um estudo feito há uns 3 anos atrás. Desculpa, está na forma... Então, na verdade, a gente está fazendo o quê? A gente quer comparar um PET, a fabricação de um PET com um PET reciclado. O virgem com PET reciclado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando simplesmente que eu estou comprando ou adquirindo o PET, que é esse polietileno tefilato. Estou injetando aqui essa quantidade. Desculpa, aqui tem um transporte, né? Aqui é o processo de injeção, né? Eu estou injetando 2 kg, que foi transportado por esse veículo, que consumiu esse diesel, e eu estou fazendo aqui a garrafa e estou gerando um resíduo, né? Tudo isso aqui me dá uma conta de emissão. E o outro processo eu estou usando 50%. O que aconteceu? Parte do PET aqui está entrando, na verdade antes era 2, está entrando 1, né? Estou usando 1 do virgem. E está entrando 1 do reciclado, que veio para cá, tal, reciclou, e estou entrando aqui mais 1 do reciclado. Então, a carga ambiental do virgem é esse azulzinho, né? Essa é a carga ambiental do virgem. E a carga ambiental do reciclado é o que saiu lá, alguém consumiu, reciclou, transportou, foi feito um tratamento, transportou de novo, foi feito pelletização, transportou, chegou de novo no meu processo. Claro que isso aí
tem um impacto, né? Então, em termos de consumo de recursos naturais, eu tive, logicamente, uma redução de 50%, porque eu usei 50% a menos de PET virgem aqui. Usei uma parte de PET reciclado. Então, essa é a categoria de recursos naturais. Isso aqui é a contribuição do transporte que eu precisei fazer. Tá vendo? Truque, né? Essa contribuição do metano no transporte que eu tive que fazer para todo aquele processo de reciclagem. Então, na categoria de... Aqui está a carga ambiental do PET, né? E os 50% e o zero. Então, eu usei... No transporte, eu tive um aumento da emissão, né? Em função do diesel. E em termos de recursos naturais, eu tive uma diminuição. Você tem que avaliar se você está preocupado em diminuir o consumo de recursos naturais ou aumentar o efeito estufa. Porque existe um impacto lá da reciclagem. Todo aquele processo de transporte e limpeza gerou emissão, que não foi menor do que o virgem, porque você teve, né, um adicional. Então, a avaliação de ciclo de vida permite você avaliar o que é mais importante para vocês, ou reduzir o consumo de matéria-prima, ou você pode manter a emissão e compensar por outra maneira. Logicamente, isso aqui, se for muito mais barato, né, entrando na parte econômica, muito mais barato usar um PET reciclado, e eu compensar isso de outra maneira, você pode fazer. Ou então, você tem aqui um risco ambiental, um risco legal de aumentar as emissões, em compensação de uma redução de custo. Então, você tem que avaliar também. Então, lógico, isso é um estudo muito simples, né? Que dá uma ideia de que todas essas etapas adicionais de reciclagem, então, tem uma emissão que vai ser computada no seu produto. Então, a reciclagem nem sempre é positiva, ambientalmente falando. Mas precisa ser avaliada em função de outras inter-relações sociais, né, econômicas, etc. Então, são decisões que não é a gente que toma, a gente só calcula. Quem vai tomar a decisão é quem está precisando saber desses impactos. O que eu queria falar aqui é o seguinte, esses dados, tá vendo? Eu faço aqui a parte de injeção, tá vendo aqui, ó, injeção de um polietileno não especificado por moldagem por injeção. Esse processo de moldagem por injeção está lá no banco de dados. Eu escolho o processo, ele me fala quanto ele consome de energia por quilograma de material injetado. Eu dou a quantidade aqui, ele já joga lá naquelas categorias emissões da injeção. Isso vale para qualquer um. Caminhão, truque, 40 toneladas, capacidade 27 líquido. Então, eu entro com a unidade, né, de transporte, motor Euro 3, né? Você escolhe os motores, porque cada veículo tem... O Brasil está entrando agora com o Euro 5, né? Mas basicamente nossa frota é Euro 3, Euro 2, Euro 0, sei lá. Tem caminhão de todo tipo aí, né? O Euro 5 ainda não... Então, e aqui uma vez nós fizemos um estudo comparando, né? Porque o Euro 5 é o chofre 15 ppm, né? Nossa, as emissões lá de toxicidade é astronômica quando você faz um transporte a longa distância, né? Porque o nosso diesel ainda, poucos lugares ainda tem o diesel 15 ppm, né? O enxofre 15 ppm. Então é possível fazer essas comparações. Vamos ver uns cases aqui que é uma aplicação do que a gente faz, né? Usou. A gente tem quanto, professor, de hora? De fita, 3 minutos. 3 minutos? É. Então aqui é um exemplo interessante que a gente fez. Isso aqui é lá, você que conhece Santa Catarina, Menegote. Menegote é uma grande fábrica de tecidos, né? Que eu falo a ciclo ambiental, né? A ciclo ambiental, ela não traz, por exemplo, ela faz os estudos, mas ela traz outras soluções ambientais, né? Por exemplo, esse fabricante, ele tinha uma geração de vapor a partir de óleo combustível. E a gente fez um estudo para ele, se ele mudar a matriz para madeira. É um local que tem disponibilidade de madeira, mais barata. Ele gastou lá um valor
não lembro exatamente quanto, para mudar a caldeira, né? E criar um pavilhão, um estoque de insumo de madeira para ele ter ele manter, né, o estoque. Ele manteve a caldeira antiga aqui, por uma emergência, né? Mas aqui ele gastou, digamos, X, ele ganhou 5x de crédito de carbono. Ele reduziu as emissões de gás de efeito estufa, teve um lucro e reduziu a pegada do produto, né? O produto, o têxtil lá que sai com uma pegada de carbono menor. Agora, paralelamente, você pode optar, eu tenho uma área para ser recoberta, eu quero medir a minha pegada, eu posso usar uma cobertura de fotovoltaica e diminuir o meu consumo de energia, baixar o custo. E hoje você pode fazer a reversão, né? Vai entrar o sistema de Smart Grid e você vender energia para o mercado. Se não tem energia, você vai poder comercializar essa energia. Então, a gente faz o estudo de impacto e identifica algumas possibilidades, né, de você diminuir em determinados ciclos, né, do seu produto ou da sua atividade as emissões. Que é um estudo comparativo de embalagens. A nossa referência é esse produto, a nossa referência era o produto B, né, que ele fazia. Ele fez um produto semelhante à embalagem para produto alimentício, né, que tem 4, 5 camadas de plástico, que é as sopas, esses materiais de embalagem que vai... E ele fez um material optativo com outro polímero. Esse optativo, ele diminui, tá vendo? Esse aqui é o que gasta mais em relação ao ideal. Esse aqui gasta um pouco menos, ele gastava 27%, né? De material ele reduziu para 8%. Em termos de energia, ele diminuiu 200 e poucos por cento, porque ele mudou a matriz. E o ideal era esse aqui para ele, na verdade, né? Ele reduzir para 2 camadas, mas tecnologicamente é possível, mas ainda ele tinha que identificar um material que atendesse... Isso aqui foi um experimento feito em fábrica, né? Mas ele precisa atender o desempenho do produto. Então, um produto, para você comparar com outro, ele tem que atender uma norma de desempenho. Você não pode comparar uma embalagem A com B se as duas embalagens não têm a mesma aplicação, né? A CV obriga-se a fazer isso. Então, na verdade, ele está partindo para o produto A, que tem uma redução relativamente, né, em termos de energia, impacto e material, e desenvolvendo um produto C que vai diminuir mais uma camada. Então, isso aqui dá uma perspectiva muito grande para você investir numa direção, né? Pesquisa de material, mudança de matriz energética. Mas a gente tem algumas... a gente não sabe, às vezes, as decisões. A gente entrega o estudo e a gente não fica sabendo do que foi decidido, muitas vezes.